prazer hoje estar mais uma noite aqui com vocês, né? Conversando um pouco, falando um pouco sobre nutrição animal. Hoje, na nossa terceira palestra do Circuito de Palestras Online, a gente tem uma presença aqui ilustre da Natália Rimi. A Natália que está... Vou até deixar ela se apresentar para ela falar um pouco o que ela faz mais à frente. Mas, Natália, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por o atendimento tão rápido. É, Também queria te apresentar aqui a professora Mariana Maceu, que está na sala também, professora Mônica Calisto. Nós somos, Natália, professores de 3 campos diferentes da universidade aqui no Pará. Eu estou em Ok. Belém, Mônica está na metade do caminho para Gominas, Mariana está na outra ponta do estado, quase 900 quilômetros de distância, em Parauapebas. Então a gente está espalhado pelo estado do Pará. A gente tem aqui um público bem diverso também, de alunos dos 3 campos nossos, zootecnia, aluno de agronomia, aluno de veterinária, e também o público externo que se inscreveu no evento para participar. Então é um público bastante diverso, de alunos principalmente, né, o público principal aqui, eu acho que a grande maioria, são alunos que estão fazendo a disciplina de nutrição de não ruminantes. Então, nossa ideia nesse evento é justamente trazer esses temas que a gente nem sempre consegue abordar em sala de aula com maestria e trazer convidados que consigam falar disso com mais tranquilidade para poder dividir com os colegas. Mari, você quer falar alguma coisa? Mônica? Só dar boa noite, Natália. Boa noite para todos que estão aqui. E seja muito bem-vinda. Com certeza vai ser uma ótima palestra, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Natália, o Boa tempo está noite, com você, você Natália. fica... Boa noite a todos. Desculpe, Fernando. Não, pode falar, Mônica. Eu peço desculpa ter te cortado aí. Só dar boas-vindas para você, agradecer, né, mais uma vez por ter aceito o convite. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professor Fernando. É um prazer para a gente poder compartilhar um pouco de informação com vocês hoje. Então, você fica à disposição, você pode começar a sua apresentação. Como eu falei, eu prefiro que você se apresente, conte um pouco por onde é que você anda nesse mundão de meu Deus aí. Tá joia, tá joia. Bom, meu nome é Natália, eu sou paulistana de nascimento, morei muitos anos em Curitiba, no Paraná, depois me mudei para Toledo, no Paraná, onde comecei a me envolver com a suinocultura. Hoje eu moro nos Estados Unidos, na cidade de Omaha, Nebraska, e já há 6 anos agora trabalhando com uma empresa chamada Crystal Spring, que é especialista em equipamentos para suinocultura, e por isso o convite aí do professor Fernando, através de alguns conhecidos que nós temos em comum na indústria, para vir falar com vocês um pouquinho hoje sobre alimentação para suínos. É a nossa especialidade, é o que a gente sabe, faz, conhece, e então a gente vai trazer um pouco de informação para vocês hoje. Eu vou passar rapidamente, só para vocês me conhecerem um pouquinho, conhecerem a Crystal Spring e por que eu estou aqui falando com vocês hoje, e depois a gente já vai entrar no tema de alimentação. Provavelmente vai conversar aí uns 35 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, fiquem bem à vontade para tomar nota ao longo da apresentação e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode tentar esclarecer no final. Tá legal? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Ótimo, vamos lá. Bom, a Crystal Spring é uma empresa canadense, já no mercado há praticamente 40 anos, e hoje a gente tem um escritório aqui nos Estados Unidos, onde a gente faz toda a parte de desenvolvimento de negócios, marketing e cuida aí de todos os negócios que a gente tem no mundo. E a gente tem a produção no Brasil, em Toledo, no Paraná, por isso eu morei em Toledo um tempo, foi quando a gente implementou aí uma fábrica no Brasil. E temos também alguma produção na China hoje.
Por que a gente está aqui com vocês hoje? O nosso inventor, que ainda está lá no Canadá, ele foi o primeiro a desenvolver e patentear a tecnologia de comedouros estilo box para alimentação seco-úmida de suínos. Isso foi feito em parceria com um nutricionista aqui dos Estados Unidos, e eles descobriram, há mais de 35 anos atrás, que toda vez que eles alimentavam os porcos lá na cidade onde a fábrica hoje existe, né? Eles tinham criação de suínos. E eles descobriram que toda vez que eles alimentavam os porcos com os restos, né? Há 35 anos atrás era assim que se fazia ainda em muitos lugares, com os restos do que a colônia comia, e eles misturavam isso com soro de leite, por exemplo, os animais comiam muito mais e engordavam muito mais. Então, eles pensaram, a gente tem que arranjar uma forma de disponibilizar água e ração para os animais num mesmo lugar. Foi assim que surgiu o conceito, e foi assim que eles foram desenvolvendo a tecnologia ao longo dos anos. Como eu já disse, a gente tem uma presença global aí, tem funcionários espalhados aí pelos cantos, e aonde tem suinocultura, a gente está, né? Então é uma presença aí interessante. Pesquisa e desenvolvimento é super importante para a gente trabalha aí com várias universidades aqui nos Estados Unidos, com a K-State, com a Minnesota, em universidades no Canadá, com empresas de genética e com empresas de nutrição, para estar sempre aí buscando as últimas tecnologias e as últimas informações em performance. Atualmente, a gente tem algumas pesquisas em creche acontecendo, com a parte de conversão alimentar e ganho de peso diário, com uma tecnologia nova de manejo que a gente tem. Estamos também com uma pesquisa em torno de uso versus desperdício de água. Então, uma comparação entre comedouros secos úmidos, é uma coisa que ainda não chegou aí no Brasil, mas vai chegar mais e mais, né? De que a água é um recurso extremamente limitado e extremamente caro, então a gente precisa desenvolver métodos de produção sustentável e começar a visar um pouco de redução de desperdício de água, que consequentemente reduz também custo para remoção dos dejetos. Então, tudo isso contribui. Temos uma nova bandeja em cima de biossegurança, por conta do controle do PED, aqui na América do Norte. Então, a gente tem uma pesquisa que foi feita com a HighLife, que é uma grande produtora de suínos aqui no Canadá, onde eles descobriram que, mesmo depois de lavagem, que o galpão estava totalmente lavado, etc. e tal, ainda se achavam focos de PED embaixo da bandeja dos comedouros. Então, a partir disso, a gente começou a buscar alternativas de layout, de design, de engenharia para solucionar esse problema. Pesquisas também de densidade de baia, espaço de comedouro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, na parte de alimentação de suínos. Pesquisa de tamanho de ombro e lombo versus espaço da boca de comedouro, então a gente sabe aí que o mercado está indo cada vez mais para pesos de saída elevados, né? Pesos de abate aí que estão chegando a 120, 130 quilos. Então a gente precisa começar a pensar como é que a gente vai alimentar esses animais grandes, né? E o novo comedouro Win to Finish, que é um método para galpões que utilizam aí a parte desde a creche até a terminação, sem mover os animais de lugar. E um novo comedouro seco também que está em desenvolvimento. Bom, vamos lá. Alimentação. O que a gente quer quando a gente pensa em conceitos de alimentação na suinocultura? A gente quer facilitar e proporcionar uma transição fácil da lactação para o alimento sólido.
promovendo rápido crescimento, ótima conversão e mínimo impacto à saúde do suíno. O problema que a gente tem é que, mesmo que a gente cuide daquele desmame super bem, existem alterações intestinais que são extremamente importantes e deixam o suíno mais suscetível a problemas de digestão, diarreia, apetite irregular. Então, tudo isso contribui para algumas dificuldades que a gente tem nessa transição do desmame. Então, um dos principais métodos que a gente tem para resolver esse problema é aumentar o consumo de água e ração, tá? Que vai acabar sendo determinante para o crescimento e a saúde do suíno. E o consumo de água, como um dos principais nutrientes que o suíno precisa, é fundamental. Então, existe uma diferença muito grande na saúde intestinal do suíno quando a gente consegue inserir essa água e essa ração umedecida e promover consumo desde os primeiros dias após o desmame. Então, algumas coisas que a gente tem hoje no mercado em termos de alimentação de suínos, né? Existe a alimentação que é usada aí em fêmeas e matrizes, né? Na parte de gestação e de maternidade. Então, existem conceitos aí onde elas são deixadas nas gaiolas e há uma alimentação linear feita direto nas calhas. Geralmente, nessa alimentação linear, vai ser controlada a quantidade de ração que as fêmeas vão comer por dia. Então, é feito o trato manual com a quantidade que precisa ser ministrada para as fêmeas ali no consumo diário delas, e por ali vai passar água também, tá? Existe a alimentação também direto nas gaiolas manual, feita em comedouros secos, que são aqueles comedouros assim, estilo balde que a gente chama, né? E eles colocam a ração ali. Ou também existe alimentação mais automática, com a ração trazida automaticamente dos silos para dentro do comedouro e administrada em comedouros secos úmidos. Em creche, terminação em winter finish, existem ainda no mercado, ao redor do mundo, diversos conceitos de alimentação. Então, desde a alimentação tampão, que a gente chama, que é aquela alimentação onde você tem ali a calha de concreto e o pessoal joga a ração ali mesmo e administra a ração ali. 100% em comedouros aí secos, como, por exemplo, comedores tubulares de plástico, comedores de concreto, comedouros de ardósia, comedouros estilo box, né, de aço, mas estilo box ainda manuais, e também alimentação seco-úmida, que pode ser feita em comedouros de box ou muito usado na Europa em sistemas de alimentação de suínos em sistemas líquidos mesmo, onde é passada a alimentação líquida para os animais, e eles usam muito soro de leite, até pela disponibilidade que eles têm disso, principalmente no norte da Europa. A outra coisa que a gente discute muito na alimentação de suínos é a alimentação restrita ou à vontade, né? Que é a chamada ad libitum. Então, o que acontece na alimentação restrita? Geralmente, você possui o maior uso de mão de obra, né? Uma alimentação bastante manual, onde você tem que controlar a quantidade de ração que você vai dar por cabeça, por dia, e é um desafio, porque a gente não tem toda essa mão de obra disponível, né, na atualidade, e no futuro vai ficar ainda mais difícil. Existe um maior controle sobre o consumo diário e existe um risco de limitar esse consumo e afetar o ganho de peso, né? E o controle sobre a conversão alimentar. Lembrando que a alimentação restrita, ela está cada vez mais caindo por terra, porque com os investimentos que estão sendo feitos em nutrição e genética, né, as empresas de nutrição e genética querem cada vez mais administração de alimento à vontade. Por quê? Porque eles estão buscando uma produção potencializada, eles estão trazendo a genética e a nutrição para que os animais atinjam o máximo do seu potencial genético. Então, se a gente restringe a alimentação,
a gente está fazendo todo um investimento em genética e nutrição e não está permitindo aquele animal atingir o potencial genético dele como um todo. Então, isso tem que ser muito visto quando adotando a alimentação restrita. E a alimentação à vontade, ela é mais automatizada, menor uso de mão de obra, maximiza o consumo de ração e garante maior ganho de peso, né? E com a escolha de um bom comedouro aí, ela vai reduzir e muito o desperdício da ração e sem afetar a conversão alimentar, tá? Então, vamos lá, o que a gente tem aí? A gente trazendo algumas imagens aqui para vocês de comedouros e sistemas de alimentação que a gente vê no mercado, né? Então, esse aqui é o comedouro seco-úmido, que a gente chama, é o comedouro que a gente usa no mercado, a tecnologia que a gente tem e acredita, onde o animal tem a capacidade aqui de se alimentar, ele come a ração seca em cima e ele toca a ração seca para baixo do comedouro, molha com a chupeta, então o bebedouro, os comedouros já possuem bebedouros dentro dele e eles vão fazer essa mistura, tá? Esse aqui é um modelo de comedouro seco, então ele tem aqui só a ração seca e ele vai ter aqui as águas auxiliares, como esse copo aqui, por exemplo. Depois eu vou mostrar alguns outros exemplos de fontes auxiliares de água que são bastante usadas, né? Então, por exemplo, o que a gente consegue de diferença aqui? A gente consegue cerca de 1,5% a 2,5% melhor de conversão alimentar, mais consumo, mais eficiência, maior sanidade, menos mortalidade e menos dias por lote, além de 35% a 40% a menos de perda de água. Esses comedouros tubulares também são muito usados, né? Aquele que eu comentei de plástico seco ali, chegam a ser um pouco mais ineficientes em termos de desperdício, então os comedouros box são 2% a 3% mais eficientes, e comedouros assim de concreto, ardósia, né? Que estão aí, são usados ainda em várias aí aplicações de baixo custo, mas que estão perdendo um pouco para as novas tecnologias, né? Porque eles possuem muitas ineficiências em conversão alimentar e GPD, mas eles também são de difícil limpeza, né? Porque o concreto, a ardósia, à medida que aquela pedra vai ficando porosa, né? Você vai tendo ali vários elementos que vão grudando, né, nesse material e vai chegar uma hora que aquilo não vai mais limpar 100%. Então, existem uma série de problemas aí, respiratórios e problemas de diarreia e tal, que vem com tudo isso, com a questão de higienização dos galpões que utilizam esse tipo. Além do fato de que afeta negativamente a ventilação, né? Ele é um comedouro muito denso, muito fechado e ele restringe a ventilação como um todo no galpão. Sistema multitrato, ainda utilizado por algumas empresas no Brasil, é um dos principais sistemas utilizados na alimentação restritiva, não é uma alimentação à vontade, é um método extremamente manual, que causa sérios desafios em ventilação e biossegurança, né? E é bastante retrógrado, né? É muito utilizado ainda em instalações de baixo custo, tá? Então, o que a gente sabe, né, de alimentação e dos comedouros? A gente sabe hoje que o custo da ração ele representa aí 70% a 80% do custo total de produção. Então, 70% a 80% está passando pelos comedouros da granja todo dia, né? E que o tipo de comedouro que a gente adota vai ter um impacto significativo nesses custos de alimentação, né? Nós sabemos que os suínos bebem enquanto comem. Sabemos que ao aumentar a disponibilidade de água, a gente vai aumentar também consumo e crescimento. E que o comportamento alimentar dos suínos se aprende. Tá? Os suínos aprendem muito rápido a trabalhar com alimentação seco-úmida e fazer essa papa. Tá? Essa alimentação em estilo papa, ela aumenta muito o consumo e o crescimento. Alguns conceitos básicos que a gente tem da alimentação seco-úmida. Então, a gente precisa ter disponível no comedouro a ração seca e a ração úmida. E o animal que vai escolher livremente
entre uma e outra, né? Com isso, a gente facilita a transição do leite ao alimento sólido. É o mesmo conceito dos bebês humanos, né? A gente amamenta, aí depois a gente passa os bebês para papa. Ninguém sai da amamentação para um prato de farofa com carne, né? Não existe isso. Então, a gente precisa facilitar essa transição. O intestino do suíno e o cérebro do suíno são duas coisas que ao desmame ainda não estão 100% formadas e evoluídas. Então, ainda existe ali aquele período inicial em creche, onde os animais vão estar terminando essa maturação. Então, o máximo que a gente conseguir ajudar para que essa transição seja suave, né, nessa maturação, isso vai evitar aí, como a gente comentou, problemas de diarreia, problemas de apetite irregular, que vão afetar o desempenho desse animal, né? Mortalidade também. Então, nós precisamos garantir crescimento com melhor ganho de peso, excelente eficiência alimentar e sanidade, para a redução da mortalidade. E, como a gente já comentou, prover a ingestão adequada de ração e água ajuda muito com a saúde intestinal do suíno. Então, em uma granja de 1.200 animais, por exemplo, passam cerca de 42 toneladas de ração por comedouro por ano. Então, um comedouro aí que atinge uma durabilidade superior a 15 anos, ele pode ter um retorno em 2, 3 lotes em média. Então, é muito importante esse tipo de avaliação entre o que a gente quer para potencializar a genética daquele animal, potencializar tudo que a gente está investindo em nutrição, né, aditivos, potencializar o nosso gasto com medicação, né, e trazer isso para que seja ao máximo consumido pelo suíno e não desperdiçado no fosso. Como é que a gente maneja, então, a ração, né, nesse tipo de alimentação seco-úmida? Geralmente, a gente faz aí um controle do fluxo da ração pelo ajuste da bandeja, tá? Então, aquela bandeja que eu mostrei para vocês, onde o suíno vai aqui se alimentar de ração seca, tá? Ela possui um ajuste aqui que vai permitir que essa abertura seja maior ou menor para dar esse fluxo de ração aqui embaixo, aonde o suíno vai misturar a água, ok? Então, o que acontece no manejo de ração? Existem vários fatores que afetam o fluxo de ração num comedouro. Então, tudo isso tem que ser olhado. A formulação da ração. Então, se nós temos uma ração com conteúdo energético muito alto, lactose, gordura, milho, né, um farelo muito pesado e de grânulo muito pequeno, esse fluxo de ração no comedor ele vai ser difícil, né? Porque é uma ração pesada, então a gente precisa ajudar muito, né? Se a gente trabalha com pellet, isso ajuda um pouco, principalmente na pré-1, na pré-2, onde são rações, como a gente comentou aqui, de maior quantidade energética, né? E isso vai fazer com que a ração flua melhor. Mas também precisamos que esse pellet seja de tamanho adequado e de qualidade adequada, tá? Muito comum, isso é comportamento alimentar do suíno, quando o que é um pellet ruim? O pellet ruim é aquele pellet que quando ele passa pela linha de alimentação de ração do galpão e chega dentro do comedouro, quando ele cai ali, ele se desmancha mais do que se mantém, né? Então você tem aí uma mistura de pellet e farelo, porque aquele pellet se quebrou todo. O que o suíno tende a fazer? Ele, quando esse pellet cai no comedouro, ele come só o pellet e ele vai tocando aquela farinha que ficou do pellet toda para o lado do comedouro, assim. E daí, em algum dado momento, essa farinha vai azedar, vai ficar ruim, eles não vão comer mais, e tem que passar ali fazendo manejo, limpando esse comedouro, né? E é uma ração que vai para o lixo, né? Dentro de 70%, 80% do custo da produção aí, não é muito bom.
Fatores ambientais também, umidade, goteiras de água no comedouro, não são coisas que a gente quer, não são positivas, né? E fluxo de água nos comedouros. Então, quando a gente trabalha com alimentação úmida, a água que a gente disponibiliza para os animais no comedouro, ela é 90% do sucesso e 90% do fracasso. Então, se essa água tem um fluxo adequado, a gente consegue fazer essa papa para o animal, essa mistura de uma forma automática, e isso ajuda muito. Se a gente tem pouca água, o alimento fica seco demais. E se a gente tem muita água, aquele alimento fica engomado. Então, voltando aqui para o comedouro, né? O que acontece aqui? Nessa parte inferior aqui, onde eu vou ter a mistura do alimento seco com o alimento úmido, eu não posso ter uma sopa, né? E eu não posso ter só farinha seca, porque senão a gente não está atingindo o objetivo da alimentação seco-úmida, que é justamente como vocês veem aqui na foto, tá? Tocar o bebedouro do comedouro e fazer uma papa para o animal. Então, a gente não quer que essa bandeja aqui esteja cheia de papa, assim. A gente quer uns 50%, 60% de cobertura dessa bandeja com ração umedecida, para que eles comam, né? E como nutriente mais importante, então, se a gente tem o correto fluxo de água ali, a performance é boa. Se a gente tem muita água, a gente vai ter um impacto negativo em conversão alimentar. Por quê? Porque essa sopa, né, que vai ser gerada ali com muita água, os animais vão parar de comer, tá? Ainda mais se a gente tiver aí numa região com temperaturas extremamente altas, o que vai acontecer? Essa ração misturada com água, ela vai azedar, né, rapidamente, e vai fazer com que os animais acabem não ingerindo essa ração. Então, um impacto negativo em conversão alimentar. E se a gente tem pouca água, a gente vai ter um impacto negativo em ganho de peso, porque a gente vai estar trabalhando com a ração seca e não seco-úmido, então a gente não vai estar potencializando os benefícios desse tipo de alimentação. Tá? Existe uma tabela que não é nossa, é das empresas genéticas, onde elas apresentam aqui a cada semana no galpão, né? Primeira semana, segunda, assim por diante, a idade dos suínos de 21 dias, 21, assumindo o desmame de 21 dias, né? Às vezes são desmamados a 28, mas está aqui, até 183 dias, mais ou menos, pode ser antes também, e o peso dos animais em quilos aqui, então de 5 até 127 quilos, mais ou menos, e quantos ml por minuto a gente precisa de água para esses animais no comedouro. Então, isso é extremamente importante, por isso que eu mencionei que a água ela é 90% do sucesso e 90% do fracasso, porque se a gente não consegue entregar esse fluxo aqui que os animais precisam à medida que eles vão ganhando peso, a gente tem uma série de outros problemas na parte de restrição e de performance deles. Água suplementar, aquilo que a gente comentou, o que a gente quer, aí tem vários tipos, né, que são utilizados no mercado, copo, fixo, pendular, né, o uso do comedouro seco-úmido, geralmente a fonte principal de água deve ser o comedouro, mas em alguns casos a gente precisa ter as fontes auxiliares. Então, quando a gente tem altas temperaturas e à medida que os animais vão ficando maiores, 80 quilos ou mais, a gente precisa dar mais água, fontes auxiliares de água para os animais, tá? Com alimentação seco-úmida, é muito usado esse tipo de bebedouro pendular aqui, porque ele permite você subir e descer essa fonte de água auxiliar, utilizá-la ou não à medida que é necessário, tá? Como o comedouro é a fonte principal de água do suíno, o que acontece com o copo, por exemplo, se a gente precisa desligar a água aqui, porque a gente está usando só a água do comedouro, esse copo aqui ele acaba virando banheiro, tá? E aí gera vários problemas aí, o pessoal tem que que faz o manejo da baia, tem que estar passando, limpar isso daí com mais frequência, tal. Então, é um problema que daí com o pendular a gente não tem tanto esse tipo de problema.
Parte de espaçamento de comedouro também é extremamente importante, né? Então, a gente precisa pensar que em comedouros secos, a gente precisa dar 5 centímetros ou 2 polegadas linear por animal. Nos comedouros seco-úmido, 2,5 centímetros ou 1 polegada linear, tá? Uma densidade inadequada, né? Tanto densidade piso quanto densidade comedouro, pode causar vários problemas, como agressividade, mordedura de cauda, impacto em performance, tá? Lembrando que mordedura caudal, o principal problema disso não é uma densidade inadequada, mas sim problemas de ventilação. Mas quando a gente tem um problema de ventilação e daí em cima disso a gente não dá a densidade correta para a baia, para esses animais em termos de espaço, né? Se a gente já tem desafios de ventilação, aí isso então fica potencializado. Outras coisas que a gente tem que ter em mente, né? Aqui, essa diferença que eu mostrei entre 5 centímetros no comedouro seco e 2,5 centímetros no comedouro seco úmido. Acontece porque a ingesta de ração ela é 20% mais rápida no comedouro seco úmido, né? Eu costumo fazer o link do prato de farofa, né? Então, se a gente tem um prato só de farofa e a gente vai comer e ninguém dá água para a gente vai demorar muito mais tempo para que a nossa salivação própria, né, faça essa farofa ficar umedecida para a gente poder consumir, né? Se a gente tem um copo de água junto com o nosso prato de farofa, isso tudo vai muito mais rápido. Você come a farofa, bebe água, come a farofa, bebe água, você consegue consumir esse alimento muito mais rapidamente. É a mesma coisa que vai acontecer com os suínos. Quando a gente dá aquela ração só seca, eles têm que constantemente sair do comedouro e ir buscar aquela fonte adicional de água para poder ter o consumo e a ingesta e não ficar com muita sede durante o consumo da ração. E já se eles têm a água direto ali no comedouro, eles conseguem fazer isso tudo muito mais fácil, tá? Então, a gente costuma dizer aqui que é a ração apenas seca, a ração seca com água já no comedouro e o que a gente chama de uma possibilidade aqui privada, né? Onde o animal tem o seu próprio espaço, ele não tem competição, ele não está olhando para outro animal e ele tem o tempo dele para consumir, então tudo isso não tem distração, então tudo isso garante que esse consumo seja mais rápido. Outras coisas importantes a serem consideradas quando pensando em espaço de comedouro, tá? Olha lá que bonitinho, é isso aqui que a gente quer, ó. A gente quer um animal se alimentando em cada espaço desse aqui, constantemente. A gente quer promover nesse comedouro uma competição saudável. Então, a gente quer que aquele primeiro suíno venha, faça a papa dele, coma o que ele quer até se saciar e saia. O próximo vem, come a papa que o primeiro deixou, se sacia e sai. Então, a gente quer uma competição saudável. Mas a gente precisa tomar cuidado com ventilação, densidade, tipo de piso, genética, nutrição. Então, tudo isso tem que funcionar no galpão como uma orquestra, né? Para que tudo saia bem. Então, quando eu vou definir o meu comedouro, eu preciso também pensar que tipo de ventilação eu tenho. Quantos metros quadrados eu estou dando para esse animal em termos de densidade piso, né? Meu piso é slat, é sólido, né? O piso ripado aqui, que é o chamado slat, ele ajuda a ventilação. Então, isso garante uma ambiência melhor para o suíno, né? E também genética e nutrição. Existem genéticas que são mais agressivas, um animal mais voraz em termos de consumo e de crescimento rápido. Existem genéticas menos agressivas. Parte de espaçamento de comedouro, seguindo algumas tendências que a gente tem, né? Animais cada vez mais pesos elevados de abate, né? Então, à medida que a gente chega aí a abates de 145 quilos, a gente precisa começar a pensar que a restrição, ela não está mais no tamanho do traseiro do animal, mas sim no tamanho do ombro. E a gente precisa começar a trazer mais espaço para esses animais, né? Outro problema que a gente tem é comportamento alimentar em baias pequenas.
Então, quando a gente tem baias muito pequenas, a gente tem uma hierarquia de intimidação. Isso é natural do comportamento animal. Então, baias aí de até 20 animais, eles têm uma curva de hierarquia muito mais aparente e elevada. Aquele animal dominante, ele é o senhor ali daquela baia muito mais fortemente do que quando você coloca aí 50, 60 animais naquela baia. Então, aí você já tem alguns animais dominantes, então você não tem mais o chefe, né? Geralmente a gente inverte o comedouro na hora de instalar em baias pequenas, para justamente não acontecer daquele animal dominante deitar na frente do comedouro e evitar que qualquer outro suíno chegue ali para se alimentar. Então, quando a gente inverte, a gente pode até ter aí um animal dominante deitando em um lado, mas pelo menos a gente continua tendo o outro lado, né? Então, isso garante que a competição venha só de uma direção, vai permitir mais tempo no comedouro, que melhora a ingesta de ração, e a gente fica com o lote mais uniforme, tá? Impacto sobre pesos elevados, que a gente falou um pouquinho agora sobre, né, anteriormente, tamanho de ombro, tamanho de lombo, né? Então a gente precisa estar pensando nisso, né? Olha aqui, ó, à medida que esse animal cresce aqui, esse animal do meio, ele ainda precisa caber naquele comedouro, né? Então existe uma realidade aí de que daqui uns anos, talvez mais próximo do que a gente imagina, esses espaços de boca aqui, eles tenham que começar a se elevar para a gente poder fazer com que esses animais, quando eles estão chegando ali a 120, 125, 130 quilos, eles ainda consigam ter acesso. E também restrição de ângulo para acesso das chupetas, né? Porque eles vão ficando com o ombro maior, então eles ainda têm que caber o suficiente lá dentro para poder acessar a chupeta, tá? Existe uma tabela que foi desenvolvida pelo Dr. Mike Tokash, da Kansas, aqui nos Estados Unidos, onde eles já fizeram um mapeamento, né, desses suínos, ou seja, quantos milímetros que um suíno precisa quando ele pesa 3,6, quantos milímetros ele precisa quando ele pesa 45, né? E essa tabela vai embora até quantos milímetros ele precisa quando ele chega a 150, 160 quilos, tá? Então, essa é uma pesquisa feita pela K-State e eles divulgaram essa tabela justamente para que a indústria, né, e a produção em geral comece a pensar nisso, como é que nós vamos alimentar esses suínos e que tipo de estrutura eles precisam à medida que eles ficam extremamente grandes, tá? Alguns dados de melhoria de performance no país, aqui no Brasil, pesquisas feitas aqui no Brasil em granjas comerciais entre 2016 e 2019, né? Durante esse período não houve alteração de genética ou na formulação, e esses testes compararam a alimentação seca com a alimentação seco-úmida, que é esse conceito que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, a gente teve ali um incremento de GPD na primeira granja de 3,3%, na segunda granja de 7%, isso em terminação, e uma granja que faz sistema Win to Finish, né? Ou seja, que trata os animais no mesmo galpão, desde a creche até o abate, 4,2%. Então, são números bastante expressivos aí em ganho de peso diário. Em termos de conversão alimentar, as duas primeiras granjas apresentaram um percentual muito similar, apesar de que os números absolutos eles não são iguais, né? Porque cada granja tem aí seu percentual de conversão. Então, aqui caiu de 2,46 para 2,36 e aqui de 2,51 para 2,40 em terminação, é 4,5%. E em Win to Finish, de 2,45 para 2,36. Então, um incremento aí de conversão alimentar de 3,8%, que são aí números extremamente importantes. Uma outra pesquisa feita pela PIC, né, empresa de genética, mostrou o efeito dos diferentes tipos de comedouro sobre o desempenho de suínos, tá? Esse é sumário técnico 17, depois se vocês tiverem interesse de procurar na internet, esses sumários da PIC são extremamente fáceis de encontrar e vocês podem baixar e ler a pesquisa na íntegra. Então, apresentou aí, enquanto num funil seco, 219 consumo de ração,
subiu para 222, tá? E aqui existe uma discussão muito grande, né? Porque basicamente é redução de desperdício, porque no comedouro seco você tem muita ração que vai embora, né? Não é consumida. E aqui ganho de peso diário de 0,829 gramas para 871 e conversão alimentar, então, de 2,60, praticamente 2,61 para 2,52. Então, bem significativo. Alguns dados de pesquisa também em comedouros para maternidade, então aqui foram pesquisas feitas com fêmeas, né? Onde apresentou 6 a 15% maior aumento no consumo diário, 14% a mais no ganho da ninhada, 8% a mais de leitões desmamados, 9% na taxa de sobrevivência pré-desmame, e essas fêmeas conseguiram retornar em até 9% a menos de dias para elas retornarem ao cio, tá? Essa pesquisa foi feita pela Fast Genetics, tá? É uma pesquisa que está divulgada também, ela é toda em inglês, mas ela demonstrou a diferença também entre a alimentação seca e seco-úmida. Então, bastante vantagens aí, inclusive na parte de maternidade. Então, houve um incremento de 0,61 quilos ao dia de consumo diário de ração, menos 6 litros por dia de água desperdiçados e 0,61 milímetros a menos de perda de gordura de lombo da fêmea, né? Que a gente sabe que é uma métrica extremamente importante aí para demonstrar a sanidade dessa fêmea e a capacidade que ela tem de retornar ao cio mais rápido, né? Peso médio no desmame superior 0,09, né? Ninhada 2 quilos maior e peso médio de desmamados mais 0,2 leitões desmamados e menos 1,17 quilos dessas fêmeas em perdas de peso. Então, esses são alguns dados que eu trouxe para vocês em termos de comparativo aí de alimentação seca, alimentação seco-úmida. E eu deixo agora a palavra de volta com os professores, mediadores aí, para que a gente possa interagir um pouco. Eu sei que é bastante informação e eu espero que tenha sido produtivo e provavelmente vai ter muitas perguntas e eu deixo aí também meu e-mail, meu WhatsApp, contato, para que se alguma dúvida não puder ser respondida aqui hoje online, né, que a gente possa responder aí posteriormente. Natália, primeiro, muito obrigado mais uma vez, tanto pela palestra quanto pela disponibilidade, né? Não canso de agradecer. Realmente é um tema bem interessante para a gente, principalmente no sentido de evolução. Aqui no norte ainda a gente tem um desenvolvimento tecnológico da suinocultura relativamente baixo ainda, poucas unidades produtivas, apesar de já haver, né, iniciativas ainda muito pontuais de desenvolvimento tecnológico, né, inclusive no campus onde a Mônica e os demais alunos aqui fazem parte, em Paragominas, a gente já tem uma tentativa de iniciar uma suinocultura um pouco maior, né, um sistema de desenvolvimento bem desenvolvido. Então, primeiro, os alunos estão dizendo aqui que a palestra foi excelente, né? Então, parabenizando. Aí, assim, você focou muito, Natália, sobre alimentação na fase de creche e terminação, né? E você mostrou um pouco sobre maternidade ali. E as outras fases, como é que está as informações sobre alimentação seco-úmida, compensa, não está interessante? Uhum. Então, em gestação, existe uma tendência do mercado aí, principalmente aqui na América do Norte, e já extremamente enraizado na Europa, né? Da parte de gestação coletiva, né? Então, pela parte de sanidade animal e várias aí temáticas de proposições governamentais, legislações, exatamente, bem-estar animal. Então, existe na gestação coletiva, existe a forma de você trabalhar
Igualmente com a alimentação seco-úmida. Então, esse mesmo estilo de comedouro, quando você tem uma baia de gestação coletiva, ele pode ser instalado, né, para as fêmeas gestantes também. E já existem várias, inclusive, tecnologias aí que separam as fêmeas, né, e em quadras diferentes, para que, inclusive, essas fêmeas recebam rações diferentes e conteúdos nutricionais e energéticos diferentes. Então, isso é uma tendência na parte de gestação, pelo lado do bem-estar animal, mas também porque eles descobriram que, ao segregar essas fêmeas pelo ganho de peso e pelo segmento gestacional delas, em termos de ganho de peso, de gordura, conversão, tudo isso, eles conseguem, então, direcionar melhor a alimentação para recuperar, né, as fêmeas que eventualmente não estejam indo tão bem. Então, esse tipo de alimentação nessa configuração pode ser usada, né? Em gaiolas de gestação, ainda é muito difícil, porque não se usa muito alimentação à vontade, né? Você quer controlar a ingestão daquela fêmea, né? Porque ela também não pode ganhar muito peso, né? Durante a gestação. Então, aí já não é um sistema tão utilizado justamente por causa disso, porque você precisa fazer um controle um pouco maior da ração que você fornece. E depois, em maternidade, sim, daí já é bem usado, né? Na Europa, muito também alimentação líquida, eles fazem aí, eles têm sistemas, é um sistema muito mais caro, caro em termos de manutenção também, quando quebra, tal, a parte de manutenção é muito mais elevada do que sistemas mais tradicionais, mas eles alimentam muito as fêmeas com alimentação líquida mesmo, para a sanidade dela potencializar, né, durante a gestação e o aleitamento. Natália, uma dúvida minha também, prometo que é a minha última pergunta aqui, mas eu vi os dados que você mostrou sobre conversão e consumo, né? E aí me vem muita curiosidade de entender que pode ser, na verdade, que essa conversão ela diminua pelo aproveitamento correto da ração, não necessariamente por um aumento ou diminuição de consumo, né? O que na verdade me causa impressão é igual, eu sou da área de avicultura, né? Igual eu sempre falo assim, às vezes tu entra no lote, a conversão estava ruim, o peso do frango estava bom, o clima estava bom, tu vai ver o que é o manejo do comedouro que estava feito errado, desperdiçando ração. Então, isso é um efeito que vocês acreditam muito que tem impacto sobre o desempenho dos animais? 50-50, 60-40, né? A gente diz mais ou menos assim que desses 4,5 ali que a gente viu, por exemplo, em granjas aqui no Brasil, metade disso é redução de desperdício, porque o número que a gente vê realmente mais aqui na América do Norte, onde esse sistema de alimentação já é usado há mais de 20 anos, então realmente você começa a melhorar a tecnologia para ganhar aquela conversão a mais, aquele GPD a mais, né? A gente diz assim 2% no máximo aí, transicionando de seco para seco úmido, de um sistema bom para um sistema bom. Então, essas granjas no Brasil, que apresentaram 4,5%, metade disso é parar de jogar a ração para o fosso, né? E é aquela história, né? 80% do nosso custo, 42 toneladas de ração passando por cada comedouro por ano, precisa começar a pensar nisso, né? Com o custo do milho como está e os custos de produção como estão, é fundamental. É fundamental que se comece a olhar nisso com mais carinho, né? Com mais cuidado. Wagner quer fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu ativo o seu microfone aqui, Wagner. Wagner Gomes. Só um minutinho, Wagner. Deixa eu ver se eu consigo liberar seu microfone Acho que aqui. ativou. Ativou? Pode falar. Sou Fernando, boa noite. Boa noite, Boa Natália. noite. Boa noite. Natália, sobre o Siscal, né, que é o Sistema Intensivo de Suíno criado ao ar livre, muito utilizado aqui no Brasil. Esse é um sistema de produção que preconiza a criação de suínos, né, em ambiente aberto, em piquete forrageiro e tal. A questão é, nos Estados Unidos existe algo similar ou uma adaptação desse tipo de sistema? Muito pouco. Existem umas granjas na Califórnia que utilizam esse sistema, é um sistema mais utilizado na Europa.
e bastante utilizado na Espanha para a criação dos cerdos ibéricos, né? Por causa da alimentação especial dele com as nozes e com a marbolização da carne, né? Um pouco utilizado no Japão também. E daí no norte da Europa, mais pela parte de bem-estar animal e toda essa coisa que existe na Europa com isso, né? Mas muito pouco utilizado. A gente até tem um cliente muito interessante na Califórnia que ele faz esse sistema, cria os animais em ambiente aberto e é um sistema interessante, mas não é muito utilizado aqui não. Aqui é mais mesmo a produção em massa e em confinamento. Acredito que isso esteja muito relacionado à questão climática também, né? Citou Califórnia, lá é deserto, quente e tal. Aqui onde eu moro, por exemplo, só se a gente quiser, né, matar todos eles, porque é muito frio, né? A gente tem 4 meses aqui de inverno intenso, e aí quando você vai para o Canadá, por exemplo, é impossível. Não existe, por exemplo, da parte de Minnesota, ali onde tem muita criação de matrizes, né? Onde estão a maior parte das fêmeas dos Estados Unidos está naquela área norte, e no sul do Canadá ali. É difícil você visitar um galpão aí que não tenha sistemas de aquecimento, né? E toda essa parte, porque realmente são invernos muito rigorosos, né? E a última pergunta, professor. Natália, a questão, por exemplo, nos Estados Unidos tem muita essa divisão dos belts, né, para a questão da agricultura. No caso da suinocultura, existe também essa divisão? Espaço? Não muito, porque a infraestrutura aqui ela é muito boa, né? Então hoje não existe problema de infraestrutura de levar a ração para os diferentes lugares. Mas existe sim uma divisão aqui, e eu não vou nem saber te dizer por quê e por onde que começou isso. Muito é pelo clima, tá? Mas não é só isso. Mas existe, por exemplo, que nem eu falei, a maior parte das matrizes nos Estados Unidos elas estão no norte. Aí no centro você tem a principal parte de creche, e do centro-sul para o centro sudoeste, né? Você tem muitas terminações. Então, não que não existam exceções em todas essas regiões, né? Mas você consegue fazer um mapa ali de que 70%, 80% da produção nessas diferentes localidades são por isso. E isso, claro, tem a ver com investimento, né? Em climatização, investimento em aquecimento, para, por exemplo, você não ter que investir em climatização em galpão de terminação. Então, você vai criar eles mais para o sul, para que você não tenha que investir tanto. E daí, creche, você não vai tanto para o norte, né? E um pouco também de mover os animais. Então, quantas milhas no máximo eu quero estar movendo o animal? Então, o animal do norte ali, né? Ele tem os desmames, aí ele desce um pouco para o sul, para as creches, e desce um pouco mais para terminação. E aqui tem muito win to finish ainda, não é uma coisa que está ficando, é uma coisa que está, inclusive, diminuindo, mas ainda tem muito sistema win to finish, que são esses sistemas onde eles fazem da creche até o abate, né, no mesmo galpão. Maravilha, obrigado. E De só nada. uma curiosidade assim de mineiro, existe um porquinho pururuca aí? Não como a gente faz aí no Brasil, não como a gente faz aí no Brasil. Aqui eles são muito das ribs, né, das costelas, que são deliciosas, e agora está entrando muito também essa parte do duroc, da carne marbolizada, do lombo mais denso, né, com maior teor de gordura. Então, muito, muito disso está entrando aqui também. Obrigado, boa noite. Obrigado, Wagner. A pergunta da Sinto Pururuca falta, eu foi. sinto falta do porco no rolete lá em Toledo. Tem uma festa lá que é uma maravilha. Natália, tem uma perguntinha aqui do Wilson. Eu acho que é muito por conta da pergunta do Wagner, né? Você acredita que no Brasil a ideia seria dividir os estágios de crescimento nas regiões do Brasil? Eu acho que ainda não, eu acho que a gente tem ainda uma dificuldade de infraestrutura muito grande, e a gente vai continuar seguindo a pensar a suinocultura
perto da onde a gente abate os animais, né? Então, a gente vai seguir tendo essas regiões, e a gente sabe que o sul do Brasil, ele, em termos de licenças ambientais, em termos de espaço, né, tá cada vez mais limitado. Então, essa expansão, ela inevitavelmente vai para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, isso daí é inevitável. E existem tecnologias, sim, para que a gente possa crescer os suínos bem, mesmo com essa... A gente sabe que é uma região um pouco mais seca, um pouco mais quente, mas existem formas de trabalhar a ventilação e de trabalhar a construção dos galpões para que isso ainda dê certo. Mariana, Mônica, mais alguma dúvida? Natália, eu vou te fazer uma última pergunta, é realmente para matar um pouco de curiosidade, no sentido de futuro, né? O que você enxerga no futuro aí de alimentação? Eu vou até te fazer uma pergunta que aqui no Brasil a gente se faz muito por conta da nossa estrutura de mercado hoje. Como é que está a China em relação a esse tipo de sistemas de alimentação? Tem alguma coisa nova surgindo por lá? Alguma tecnologia nova que está se estudando mais? O que estão se pensando aí? Não, na China, eles estão agora buscando a reposição das matrizes por conta da peste suína africana, né? Então, eles ainda vão levar aí 2022, 2023 para voltar ao número de matrizes, e então muitos países vão lucrar com isso. Brasil, Espanha, México já estão lucrando, Canadá muito com isso por causa de exportar para a China. A China está com os preços dos suínos extremamente elevados, então, nesse momento, tirando essas tecnologias aí de colocar os suínos em prédios e tudo mais que você vê por lá, porque eles não têm espaço físico, né? Tirando esse tipo de tecnologia, o investimento do chinês em equipamento e tecnologia é zero. Eles querem construir o galpão mais barato possível para vender os animais no maior nível de quilo possível, e se daqui 3 anos eles tiverem que jogar o galpão no lixo e começar tudo de novo, tudo bem, né? Não é uma mentalidade do resto do mundo. A Espanha está investindo muito em tecnologia, o México está, o Brasil está, porque a gente sabe que a gente precisa pensar daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? No resto do mercado, muito investimento em tecnologia, muito investimento em genética, muito investimento em qualidade de carne, peso de carcaça, abates, pesos de abate subindo, para trazer para o mercado uma carne mais saborosa, né? Para trazer esse estímulo ao consumo do suíno cada vez mais por esse lado. Natália, Mari, tu quer falar alguma coisa? Eu queria só tirar uma dúvida em relação ao comedouro mesmo. Que você falou da regulagem da vazão de água, né? Se ele estiver bem regulado, com a vazão de água certinho, não tem preocupação em relação à fermentação. Não tem. E é muito difícil hoje encontrar comedouros que tenham esse bebedouro de qualidade, porque muitos comedouros eles utilizam o bebedouro tradicional, que é o mesmo bebedouro que você utiliza nas fontes de água auxiliar, e só instalam isso no comedouro. E esses bebedouros eles não têm essa capacidade de regulagem do fluxo, então tem que se buscar um equipamento de qualidade, porque senão o tiro sai pela culatra. Porque a probabilidade ali de fermentar, né? E até. Exatamente, é aquilo que eu falei. A água na alimentação seca-úmida é 90% do sucesso e 90% da dor de cabeça. Então, às vezes, eu falo, às vezes, para muito cliente que tem restrição orçamentária, é melhor comprar um comedouro de tubo plástico e trabalhar a alimentação seca até você ter a capacidade de investir num comedouro seco-úmido realmente de qualidade, porque a dor de cabeça não vale a pena, sai pior que a encomenda. Legal. Obrigada, Natália. Nada? Gonçalo, Gonçalo tá tentando ativar seu microfone. Você pode tentar ativar aí ele. Acho que foi Tá agora, me Gonçalo. ouvindo? Sim, estou sim. Me ouvindo? Boa noite, professor Fernando. Boa noite, professora Natália, professora Mariana. Pelo que você observa aí,
os dados que foram mostrados, em granjas que apresentam uma tecnologia de média para alto, né? Aqui no Brasil, a maioria do sistema de produção, ou boa parte deles, de tecnologia de média para baixo, né? Uhum. O que foi apresentado, esse sistema de alimentação, os mesmos resultados se fosse aplicado numa granja do pequeno produtor aqui do norte do Pará, do Nordeste. Então, Gonçalo, esses dados que a gente trouxe, elas são de granjas que não são muito grandes, não, tá? São granjas aí de 100 animais de terminação, algumas com um pouco mais disso, né? Principalmente lá em Santa Catarina, onde tem muita integração com a parte de programa de agricultura familiar, né? Então, só que existe aí um cuidado, né, dos técnicos, dos veterinários, das integradoras, de trabalhar alguns conceitos junto com esse comedouro, porque não adianta você investir, por exemplo, numa Ferrari, né, num comedouro que vai te dar toda a maravilha e não ter ventilação, e não investir em piso, e não investir nessa parte. Então, é aquela coisa que, assim, tem que ter pelo menos um pouquinho dos componentes todos que vão harmonizar dentro da granja para você ter um benefício de resultado. Não é só investir em uma coisa ou em outra, né? Eu só invisto em genética, ou só invisto em nutrição, ou só invisto no comedor, ou só invisto em ventilação, não vai potencializar o resultado, né? Tem que ter um pouquinho de cada coisa, nem que você não possa investir direto em todas as Ferraris, né? Mas trabalhar com um pouquinho mais de tecnologia em cada um desses itens para aos pouquinhos ir buscando ganho de performance. Obrigado, Gonçalo. Tem uma pergunta também aqui da Amanda. Gostaria de saber se é interessante que os suínos sejam bem elevados em relação ao peso, se isso afeta na questão econômica. Então, veja bem, Amanda, diferentes lugares do mundo pagam de diferentes formas pelos suínos, né? Existem aí, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é pago por peso. Não tem mortalidade, não tem conversão alimentar, é peso. Quantos quilos de carcaça deu na hora do abate, é assim que o produtor vai receber. No Brasil não é bem assim, né? A gente sabe que a maioria das integradoras aí no Brasil paga por uma média entre conversão, mortalidade e peso. Então, assim, a elevação do peso, ela pode não ser necessariamente em alguns países do mundo economicamente a melhor coisa pro suinocultor, né? Mas eu acredito que é uma transição inevitável da indústria. À medida que a genética fica melhor, a nutrição fica melhor e os métodos desses cortes, dessas carnes mais saborosas, de tudo isso que eles estão conseguindo com as raças genéticas e com a forma como esses animais convertem o alimento atualmente, eu acho que é inevitável. Uns vão ganhar mais com isso, outros vão ganhar menos. Eu acho que cabe aos sistemas produtivos em cada país começar a brigar mais por isso, né? Brigar por... Aqui, por exemplo, se paga um prêmio, por exemplo, por uniformidade de lote. Então, se você consegue vender um lote onde 90% dos seus animais estão entre um parâmetro aí de 125 a 132 quilos, você ganha um prêmio por isso. Então, existe muita coisa que vai ajudando com isso, mas eu acho que pesos elevados são inevitáveis. O que também eu tenho visto, sabe, Natália, é que a questão do peso é que está se ganhando peso de massa magra, não é só um ganho de peso avulso. A gente tem aumentado a musculatura dos animais, o rendimento de carcaça tem melhorado e a gente já começa, eu como consumidor, já começo a ver, por exemplo, peças maiores no mercado.
Os Uhum. pernis antigamente chegavam no mercado, né, nos supermercados, já pronto, embalado, pesando aí até no máximo 8, 9 quilos, no máximo. Hoje em dia a gente já vê pernil de 12 quilos com um bom rendimento, sem muita gordura. Então, Exato. essa é uma tendência de mudança de perfil que eu acho que eu realmente concordo com você que ela não tem volta, assim, é uma tendência porque ela é ganho de genética, é ganho de massa magra, né? Exatamente. E eu concordo com você nisso. A Mônica, eu acho que quer falar também, mas só para dar um aviso, eu coloquei no chat aí para todo mundo a lista de presença da palestra, tá? Para todo mundo assinar direitinho para depois gerar o certificado. Eu concordo também, sabe, Natália, uma coisa que você comentou, e é aqui só para dividir com os alunos também, é sobre a questão do consumo restrito, sabe? Até enquanto nutricionista, eu fico às vezes pensando sobre esse consumo restrito, porque hoje o nosso problema, por exemplo, na suinocultura não é fibra. Então, às vezes, você aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho o nível de energia metabolizável por quilograma, por quilocal por quilograma de ração, você coloca um alimento mais fibroso de um custo menor, você garante até um bem-estar para o animal. Porque quem já estagiou, eu já estagiei em suinocultura, quem já estagiou em suinocultura sabe que o horário da fome é um horário terrível, porque realmente os animais estão desesperados de fome, né? Então, às vezes, pequenos ajustes, você consegue dar até um conforto para o animal, sem prejuízo no desempenho. Então, como formulador, e aí eu falo isso para os alunos aqui, um desafio nosso bem tranquilo na suinocultura vai ser a gente reduzir um pouquinho a quantidade de energia metabolizável nas rações, incluindo alimentos que têm um pouco mais de fibra, até porque o preço do nosso milho e da nossa soja está um absurdo, né? Uhum. Então, tentar fazer esse equilíbrio, e é um desafio de formulador, gente, é entrar no programa de formulação e ficar horas ali batendo cabeça para encontrar uma fórmula que tenha atendimento nutricional e que tenha uma viabilidade econômica, né? E aí os programas também de formulação que vão encontrar agora pontos ótimos de ganhos vão ser excelentes. Então, isso a Natália comentou, né? E eu estou tentando explicar mais, porque os alunos às vezes estão numa fase de conhecimento um pouco menor, Natália. Então, só para tentar nivelar um pouquinho. Não, Né? tranquilo, tranquilo. Mônica, você queria falar alguma coisa? Fernando, quero parabenizar a Natália pela palestra, foi excelente. E, Natália, eu fiquei com uma dúvida. Aqui na região norte é caracterizado por elevadas temperaturas e elevada umidade por boa parte do ano, né? Então, assim, tem alguma recomendação com relação à temperatura da água? A temperatura da água vai influenciar no caso do consumo de ração pelos animais? Não, a gente teve até umas situações e foi feito teste por alguns nutricionistas aqui com essa questão de temperatura de água e não há impacto. Inclusive, a gente tem produtores ali no sul do Brasil dando soro de leite quente, misturando soro de leite direto em vez de dar água, eles dão soro de leite e não tem impacto no consumo. Então, a questão da temperatura da água não é problema. É tudo mesmo em termos de temperatura do galpão, ventilação, capacidade de retirada da amônia dos galpões para que a gente não tenha outros problemas aí de agressividade, mordedura caudal, essa parte toda que a gente sabe que é muito gerada pela questão da amônia. Certo, Natália, obrigada pela resposta e parabéns mais uma vez pela palestra. De nada, de nada. Obrigada a vocês pelo convite uma vez mais. Gente, muito obrigada, Natália, mais uma vez, muito obrigada pela participação, obrigado por ter aceitado o convite, né? Nosso grupo de pesquisa fica muito feliz de ter sua presença hoje aqui. A gente chegou aqui a 93 participantes na sala hoje, então, realmente, muito obrigado, parabéns pela palestra excelente. Se quiser falar alguma palavra finais aí, eu agradeço, viu? Então, obrigada, agradecer a oportunidade a todos vocês e, de novo, dizer que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para ajudar a indústria. Eu, como brasileira, estou aqui para ajudar a suinocultura brasileira. Assim que vocês têm o meu contato e a gente está sempre à disposição para compartilhar informação. É um prazer, a gente faz o que a gente gosta, a gente está nessa indústria porque é o que a gente gosta de acordar todo dia para fazer, então
que vocês saibam que não é incômodo nenhum, e vocês são a nova geração, né? A geração que está vindo aí com um monte de coisa positiva para trazer mudança, para trazer coisas novas. Então, obrigada pela participação e, precisando, vocês têm o meu contato. Muito obrigado, viu, Natália? Tenha uma boa noite, boa tarde aí para você. Aqui, Obrigada boa a noite todos. para a gente. Boa noite e uma boa semana aí para todo mundo. Para você também. Até logo. Tchau, tchau. Até logo.